Ação! Então, né? Promessa é dívida. Pois é, eis que Birdman ganhou o Oscar de melhor filme de 2015 e, como prometido, é dele que eu vou falar. Então, Birdman vai contar a história de Regan Thompson, um ator que nos anos 90 ficou famoso por interpretar esse herói Birdman nos cinemas, com uma franquia de 3 filmes. Só que não estamos mais nos anos 90, Regan acabou caindo no esquecimento e ele resolve montar uma peça na Broadway chamada O que Falamos Quando Falamos de Amor, que é baseada na história de mesmo nome de um escritor chamado Raymond Carver. Segundo o que o próprio Regan diz, foi por causa desse Raymond Carver que ele acabou se tornando ator. Então ele resolveu fazer uma peça sobre ele. Só que eu fui procurar sobre esse Raymond Carver, porque eu falei, deve ter alguma... você deve não, tem alguma ligação com o filme e tudo isso. É isso que eu descobri, que Raymond Carver, eu nunca tinha ouvido falar, mas ele foi um escritor, ele disse que foi um dos escritores do período chamado Realismo Sujo. O realismo sujo derivou do minimalismo, que minimalismo, a própria palavra já nos diz, usar o mínimo de informações possíveis. Então eram pessoas que falavam, pra que escrever um conto com 30 palavras se eu posso escrever com 25? Mas pra que 25 se eu posso escrever com 15? Pra que 15 se eu posso escrever com 5? E por aí vai. Ao meu ver, esse cara me pareceu um tanto quanto patético, mas eu acho que se encaixa perfeitamente no filme, já que o filme, querendo ou não, mesmo não dando essa sensação, ele é uma comédia. Então, ao longo do filme, a gente vai acompanhar a montagem dessa peça, O que Falamos Quando Falamos de Amor, do próprio Regan. E você vê que ele é um cara que ele tá quebrado, que ele tá falido, ele não tá nada bem com ele mesmo. Principalmente porque ele é literalmente assombrado pelo Birdman, porque o Birdman fica falando pra ele que teatro é pra pessoas, pra, tipo, idiotas, e pra, não digo idiotas com essa palavra, mas enfim, ele descategoriza completamente o teatro, e ele fica todo o tempo incentivando, porque ele fala, você tem que voltar pro cinema, você é um astro de cinema, você é um astro de Hollywood, você nasceu pra efeitos especiais, enfim, essas coisas. E esse foi um dos pontos que eu mais achei interessante, essa coisa que rola, porque a gente sabe que rola, principalmente eu que já fiz teatro e hoje em dia eu faço cinema, rola esse preconceito entre atores de teatro e atores de cinema. Parece que você só é um ator mega conceituado, considerável, quando você faz um filme, nem que seja pra fazer aquela pontinha lá atrás. Então eu gostei muito dessa rincha que tem entre astros de cinema e atores de teatro. E isso também acaba se tornando uma alusão ao próprio personagem, porque ele diz que ele tá montando essa peça porque é a arte dele, ele vive pra isso, ele é um grande ator. Só que no fundo a gente tá sabendo que ele tá fazendo isso porque ele tá carente, quer voltar a aparecer pro público, ele quer voltar a estar voltar a estar nas mídias, ele quer voltar a estar nos jornais. Enfim, ele é um cara que ele quer voltar aos dias de glória. E outra das sacadas que eu achei muito legal nesse filme é que logo no começo, quando ele tá tentando contratar um ator pra fazer a peça dele, e aí ele tem uma discussão com o advogado dele, ele fala, contrata o Michael Fassbender, o cara fala, tá no X-Men, contrata o fulano, eu não vou lembrar o nome, mas assim, todos os atores que ele vai dando de dica pro advogado dele contratar, ele fala, tá no X-Men, ou tá nos Vingadores, ou tá... Então, assim, é bem essa mídia dos atores de super-heróis, tudo que ele tá tentando fugir de ser, de voltar a ser o Birdman. E quando ele entra no camarim dele, tá passando uma reportagem sobre o Robert Downey Jr. e como a franquia milionária do Homem de Ferro tá indo muito bem. E essa é uma das coisas que eu achei muito legal essa sacada, porque toda hora ele tá tentando fugir do Birdman e a mídia diz, o próprio Birdman na cabeça diz pra ele que, é só os heróis que dão grana, só filme de herói que dá grana e dá prestígio e dá fama. Então, assim, volte a ser o Birdman, faça um Birdman 4 e é isso que ele fica colocando na mente do Rick.
E como se não bastasse toda essa confusão dele tentando montar a peça, tentando achar atores e tentando não pirar por causa da voz do Birdman na cabeça dele, ele ainda tem todo o drama da filha dele, que é apresentado pra gente como uma ex-drogada que acabou de voltar da reabilitação. O filme não fala há quanto tempo exatamente, mas dá pra ver que ela acabou mesmo de sair da reabilitação. Então, assim, a vida do cara tá uma completa merda. E eu acho que agora entra a parte difícil, a parte naquela que eu tenho que dar a minha opinião. Bom, eu não posso falar que eu amei Birdman, mas eu também não odiei. A sensação que eu tive foi que eu fiquei esperando todo o tempo o filme começar, porque ele tá lá no teatro dele montando a peça, você vai acompanhando, até que tem uma hora que dá 1h30 de filme e você fala, nossa, mas esse filme ainda não começou? Do que se trata? Do que, assim, pra mim, galera, eu volto a falar, tô dando a minha opinião, teve um monte de gente que amou, que achou justíssimo o Birdman ganhar, enfim, eu achei estranho. Ele também é um filme muito pesado por ser em plano sequência, que é um filme que é praticamente sem cortes. Praticamente, gente, porque tem corte sim, e dá... Assim, ele tá muito bem feito, admito, tá muito bem feito aqui. Eu acho que eu que tenho os olhos um pouco mais treinados pra ver esse tipo de coisa, eu consegui ver os cortes sim, dá pra ver esse. Então, assim, ele é um filme pesado, porque plano sequência ele funciona, só que ele funciona em algumas horas e em determinadas cenas dentro do cinema. Então, assim, a pessoa que não tá acostumada a ver um filme inteiro desse jeito vai cansar. Eu cansei. E olha que eu assisti o filme 2 vezes, eu fiquei cansada nas 2 vezes. O plano sequência, ele cansa, porque na minha teoria, plano sequência, ele quer imitar a vida real, porque na nossa vida nós não temos cortes. Que nem eu vou levantar daqui, eu vou sair e eu vou ao banheiro. Não tem corte, né? Que nem tem em outros filmes quaisquer. Então, eu acho que justamente acaba ficando enfadonho, porque... Não sei, tem horas que... dentro do cinema é meio que perda de tempo você fazer com que o cara, se você não tiver um propósito bom pra isso, fazer a câmera acompanhar o cara descendo a escada e indo até... Não sei, eu não gostei, me desagrada muito. Ainda mais um filme inteiro desse jeito, é muito cansativo, eu não gostei. Meio que tentando deixar essa história do plano de sequência de lado e prestar atenção em outras coisas, tem o personagem do Edward Norton no filme, que ele chama Mike Shiner. Mike Shiner. Shine, brilhar, brilhante, brilhoso, estrela. Ou seja, o cara, ele é um mala de marca maior. Ele é daquele ator que ele já chega sabendo as falas, ele fala, não, me dá uma fala que eu sei tudo, tal, porque ele é namorado da personagem da Naomi Watts, que é a Leslie. Então ele dá essa desculpa de que, eu fiquei treinando com ela, então eu já sei tudo. E o cara, ele é insuportável, ele é muito chato. Ele quer mandar na peça, ele quer destruir não digo, mas ele quer fazer do jeito dele. E eu achei o nome, a sacada do nome dele muito boa, já diz tudo. E também disseram que o Edward Norton não é um ator muito fácil de se trabalhar. Então as pessoas falaram que o Mike Shiner é meio mesmo que... É meio ele mesmo, entendeu? E outra das coisas que eu gostei no filme foram os diálogos. Tem diálogos que são recheados de sarcasmo e de ironia, porque afinal de contas estamos assistindo a uma comédia, né? Birdman é o que podemos chamar de tragicomédia, porque ao mesmo tempo que tem o lado pesado dele lá, tem a montagem e tem todas as falas e tem todos aqueles personagens que são bem caricatos. O som de tambores em várias das cenas, em vários diálogos, em vários, não sei o que, aqueles tamborzinhos, tipo, trunts, eu acho que tava lá pra não te deixar esquecer de que você tá assistindo uma comédia, porque são tambores típicos que rolam em coisas de stand-up e tal, faz pudunts, entendeu? Outra coisa que eu gostei muito também é uma crítica que o filme faz aos próprios críticos, que tem aquela crítica que chama Tabitha Dickinson. Outra vez aquela coisa do nome, porque Dickinson, Dick, eu acho que Dick não precisa de tradução, né? No inglês a expressão Dick, além da original,
Ela significa quando a pessoa quer chamar o outro de idiota, de babaca. You are a dick. Você é um babaca, você é um idiota. E o Dickinson, né, escondido nesse sobrenome, igual ao do Shiner, é um nome muito, muito propício, porque a mulher, ela realmente é uma idiota. Ela é uma babaca. Não existe, pelo menos não deveria existir no mundo da crítica, uma pessoa que simplesmente vai detonar a peça porque não gosta do ator ou não gosta do artista. Isso é extremamente antiético. E eu sei do que eu tô falando, porque eu tenho uma colega que estuda crítica e foi ela que me falou. É muito legal a cena onde o Regan fala pra ela que... fala assim, essa crítica que você tá escrevendo não requer nada de você, você só rotula, você só etiqueta as coisas, você não coloca o coração, pra você não é nada. Eu tô dando sangue nessa peça, enfim, ele detona a mulher de N formas. Não que isso ajude muito, porque ela fala pra ele, eu vou detonar sua peça, porque eu não vou com a sua cara, eu te odeio, você é um péssimo ator. E se eu fosse fazer igual essa mulher, eu não ia estar fazendo esse vídeo, porque eu não gosto do Michael Keaton. Eu simplesmente ia sentar aqui e ia detonar o filme. Então, foram essas coisas que me agradaram mais no filme. Só que a história não me convenceu. Eu não consegui ficar envolvida com ela. Tinha horas que eu tinha vontade de dormir, tinha horas que eu olhava e falava, o que que eu tô assistindo? Então, assim, eu não sei, pode ser que eu seja realmente muito burra pra entender, porque eu ouvi pessoas falando muito bem desse filme e eu queria realmente gostar muito dele, falar, mereceu o Oscar. Mas não foi isso que eu senti. Então eu não posso ser hipócrita e falar, tipo, nossa, que maravilhoso e tal, e não saber explicar o porquê. A cena que eu mais gostei, que mais me envolveu no filme, e galera, desculpa, vai ter que ter spoiler, porque, né, tem uma semana aí, vocês deviam ter visto o filme, porque vocês sabem que eu ia comentar. Então vai ter spoiler sim. Foi aquela cena em que o próprio Birdman aparece. A figura do Birdman eu achei genial, eu adorei aquele super-herói. Por favor, façam um filme sobre o Birdman. Tá, eu imploro, eu peço. Aqui o Regan tá andando na rua e ele começa a pirar e começa, tipo, e dar os efeitos especiais e os tiroteios simulando como se ele tivesse gravando o próprio filme do Birdman, né, o que acontecia no set de filmagem. E ao mesmo tempo você fica pensando que o Regan ele é meio esquizofrênico, né, porque ele vê lá que ele tem poderes, provavelmente os poderes do próprio personagem nos filmes que ele fazia. Enfim... Só sei que essa sequência é muito legal, foi essa sequência que me acordou e é essa cena que te prepara pro final do filme, basicamente. É um final que muitas pessoas ficaram tipo, what? Eu tenho uma teoria sobre o final do filme. Tá, então vai ter spoiler sim. A minha teoria sobre o final do filme é que naquela cena que eu mais gostei, dos sequências, dos efeitos especiais, é basicamente o que eu senti da entrega do Regan para com o Birdman, tipo, tá bom, eu sou o Birdman, eu vou ser o Birdman, eu quero ser o Birdman. E no final do filme nós temos o que seria a peça estreia, a primeira apresentação para críticos e para plateia, para todo mundo dessa peça que ele tava montando no começo. Tem a cena do motel, onde ele encontra a personagem da Naomi Watts, que na peça faz a esposa dele, no motel com o personagem do Edward Norton, o Mike Shiner. E ele dá um monólogo dele lá, falando que eu não existo, eu não sou ninguém. E no final da peça ele tem que se dar um tiro na cabeça. Só que nos ensaios você vê ele fazendo isso com aquela peruca de tinta e tal. No final do filme na sequência final ele pega uma arma de verdade. E aí você fica tipo, meu Deus, o cara vai se matar, né? Agora ele vai se matar na frente de todo mundo. Já pensou, você tá assistindo uma peça de teatro e o cara vai lá e tipo, o ator se mata de verdade? E vai se matar em público. E é isso que acontece, na minha teoria, né? Porque a partir do momento que ele se dá um tiro, é o único momento onde começa a ter cortes. E se aquela minha teoria do plano sequência sobre imitar a vida foi real, então a partir do momento que há os cortes, significa que seria a vida dele passando diante dos olhos dele, porque aparece os tambores da Times Square, naquela cena que ele anda pelado, que também é uma das minhas favoritas. Os menininhos heróis brincando, lutando lá, meninos vestidos de Homem de Ferro, de Homem-Aranha. Então, assim, parece que alguns momentos da vida dele passando diante dos olhos. Só que, logo depois desses cortes, corta pra uma cena do hospital. Aquela cena do hospital que você fala, nossa, mas como assim o cara não morreu? Enfim, o desenrolar os diálogos, você descobre que na verdade ele se deu um tiro no nariz.
e que ele está lá porque ele está em recuperação e porque ele fez a cirurgia plástica. Só que, meus amigos, as coisas começam a não se encaixar pra mim aí, porque primeiro, que hospital em sã consciência deixa um cara que acabou de tentar suicídio sozinho? Começa daí. E na mesma cena do hospital, quando a câmera vira pra ele, ele tá com um curativo no rosto e aquele curativo formando exatamente a máscara do Birdman. Então já começa da coisa muito surreal, e quando ele tira, ele vai no banheiro e ele tira e ele vê que o nariz tá completamente diferente. E aí quando ele tá na outra cena que ele vai pra janela, que mostra aquela fotografia, tá muito legal, por sinal, ele olhando a janela, e você vê que ele está com o nariz de pássaro. Então, eu acho que é o momento da entrega. Eu virei o Birdman, eu sou o Birdman. Não tem motivos pra filha dele ter acertado as flores que ele tanto queria logo daquele jeito. A ex-esposa dele tava lá com ele o tempo todo, sabe? Sendo que a gente ao longo do filme vê que eles terminaram meio brigados, não muito numa boa. Então a minha teoria é de que ele morreu no palco. Ele morreu aquela hora que ele deu um tiro. A cena do hospital é o que ele gostaria que tivesse acontecido, entendeu? Ele queria lá com a esposa dele, ele queria a admiração de todo mundo, inclusive da filha, né? Na cena final, porque na cena final mostra ele subindo na janela, mas não mostra ele se jogando. A filha dele vai até a janela procurando ele, ela olha pra baixo, ela não vê nada, e quando ela olha pra cima, ela vai fazendo um movimento de cabeça assim, e ela sorri. Então você fala, poxa, eu acho que ela tá vendo o pai dela voando. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito indignada, porque eles deixaram o final do filme pra ser resolvido pela personagem que o tempo todo é apresentado a gente como uma drogada. Ou seja, dá pra confiar nessa cidadã? Essa é a minha teoria sobre o final. Ah, e aliás, no final, pra mim, a melhor cena ever é literalmente o Birdman na privada cagando. Ou seja, eu cheguei à conclusão, por não ter gostado muito do filme, que o tempo todo o Birdman tá cagando pra minha opinião. Inclusive, provavelmente, ele vai estar cagando pra esse vídeo, né? Eu achei isso genial, então é por isso que eu falo que eu amei a figura do Birdman, eu amei essa coisa de se achar o dono do mundo, ele se achar o rei do pedaço. Ele seria uma persona muito mais estrelona do que o próprio Tony Stark. Então, por favor, Hollywood, faça um filme só do Birdman. Eu viro tão fã de Birdman quanto eu sou do Batman. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Batman. Mas aquela cena do Birdman cagando pra todo mundo, ele deve ter cagado pra quem foi assistir, ele deve ter cagado pro povo da academia que votou nele. Eu vou fazer uma estátua do Birdman cagando e vou deixar aqui no meu quarto, porque merece. Acho que é isso, essa foi a minha opinião. Eu não posso dizer se foi justo o Birdman ganhar ou não, porque eu não vi os outros filmes do Oscar. Pretendo muito assistir os outros filmes que foram indicados ao Oscar. Só não sei se eu vou fazer isso agora, porque, enfim, tem outros filmes na minha lista. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um primeiro desafio meio difícil pra mim ter encarado esse filme, porque não é o tipo de filme que eu gosto. Eu não gosto do ator principal, diferente das pessoas que acham que ele foi um dos melhores Batmans, eu acho muito ao contrário. Esse diretor, ele tem uma vibe que realmente não é a minha, mas foi legal. Foi uma experiência muito legal, tudo nesse vlog eu vou levar como desafio, né? Inclusive porque é legal, porque se eu ficar falando só de filmes que eu gosto, vai ser muito fácil, não vai me desafiar. E eu tô aqui pra ser desafiada. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu ainda não sei qual vai ser o meu próximo filme, mas me sigam no Twitter, me sigam no Instagram, curtam a página do canal lá no Face, que eu posto lá durante a semana, eu vou postar qual filme eu vou escolher. Durante o final de semana eu vou ver qual filme que eu vou analisar, e aí eu posto lá pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Muito obrigado mesmo por todos os meus amigos que estão me incentivando aqui até agora, que acharam a ideia do canal o máximo. É muito legal eu poder me expressar, poder dar minha opinião, coisa que eu não faço com muita frequência, porque a gente fica com medo de errar, fica com medo de falar merda, mas e daí se a gente falar merda? É por isso que eu quero a estátua do Birdman cagando, porque é a vida. Muito obrigada mesmo, beijos e até semana que vem. Corta!